Globo Esporte, oferecimento BetMGM, é tempo de Vegas. Ei, gente, boa tarde pra você. O seu sextou começa no Globo Esporte. Tamo no ar, porque nem só de seleção brasileira vive o GE. Nessa semana tem data FIFA, o Brasil joga amanhã, mas o Campeonato Brasileiro tem jogos remarcados. Inclusive, amanhã, jogos de Palmeiras e Flamengo. O Cruzeirense vai estar secando essa partida. Domingo tem o Galo em campo contra o Bragantino às 7 da noite, jogando no interior de São Paulo, Bragança Paulista, mas também tem transmissão no Premier. Vamos no pique pra cidade do Galo, onde está Rodrigo Rocha, porque esse é o último jogo antes da decisão da Copa Sul-Americana. Jorge Sampaoli, Rodrigo, vai poupar pra essa partida? Me conta, boa tarde, amigo. Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o Globo Esporte. Pergunta difícil essa, pergunta de R$1 milhão, né? O time do Atlético tá saindo agora do treino dessa sexta-feira, viaja amanhã, tá? Pra essa viagem em Bragança Paulista, às 4 horas da tarde. Sobre essa pergunta, é a grande dúvida, né? Será que o Sampaoli vai usar os titulares ou vai poupar os principais jogadores e testar alguns reservas? A gente tem uma pista na entrevista coletiva dele depois do jogo contra o Fortaleza. Ele falou que a melhor maneira de treinar é competindo e que se não tiver nenhum problema físico ou de um eventual desgaste, é o time principal que vai jogar. Então, se a fisiologia não recomendar aquele controle de carga muscular, a gente pode esperar o Galo com o que tem de melhor à disposição nesse jogo contra o Bragantino. Não tem os jogadores da data FIFA, Júnior Alonso, Alan Franco e Ivan Roman, de resto sem desfalque pontual. Maurício. Valeu, seu Rodrigo, obrigado pelas informações. Não sei se é o fim de semana chegando, mas isso aqui tá parecendo uma escadinha de piscina. Ô, vontade! Tá liberado, pode dar um tibum, viu, seu Rodrigo? O Atlético tem o último desafio antes da Copa Sul-Americana e eu acho que vale muito mais do que 3 pontos, vale muito mais do que resultado. Diz muito também sobre esse aquecimento para a final da Sul-Americana, sobre ainda recuperar e principalmente corrigir erros como a gente viu contra o Fortaleza. A falar sobre a escalação de Sampaoli, quem está sendo uma peça frequente na escalação de Sampaoli é o Rony, viu, Faelzinho? Criticado por alguns, mas tem sido um homem de confiança do Sampaoli e eu vou trazer algumas informações agora na tela do Alterosa Esporte. Ao lado de Hulk, ele é o líder de participações em gols desde que Sampaoli chegou ao Atlético. Nesse período, Rony balançou as redes 3 vezes e deu 4 assistências. Na última partida contra o Fortaleza, o atacante mais uma vez foi titular e recebeu elogios do comandante. Eu creo que hizo um bom partido, venía a hacer 2 goles em Recife e lo hizo bien hoy. Contratado no início do ano por cerca de 33 milhões de reais, Rony vem alternando funções em campo. Já disputou posição com Hulk, agora tem deixado Gustavo Scarpa no banco nos últimos jogos. Criticado por alguns e aplaudido por outros nas arquibancadas, Rony também já esteve envolvido em polêmica nesse tempo de Galo. Por conta de atrasos em pagamentos há alguns meses, o jogador chegou a acionar o clube na justiça. A ação foi retirada, Sampaoli chegou e, pelo menos no momento, o camisa 33 e o time continuam juntos em busca dos objetivos nesta reta final de temporada. Faelzinho, antes da gente falar sobre o Rony, pedir o Miltinho para colocar já na tela aí imagens das homenagens que rolaram para o Hulk, né? A gente ficou devendo de mostrar tudo certinho no programa de ontem. E o Hulk que vinha concorrendo vaga com o Rony, agora o Rony tem disputado mais uma vaga com o Scarpa, né? Eu vou primeiro parabenizar mais uma vez o coletivo 1908. A Arena MRV passou por enormes dificuldades em diversas áreas. E nesse tempo, todas as imagens positivas que saíram da Arena MRV, dessas que rodam o mundo, vem do coletivo 1908. Lembrando sempre que a gente tem corrigido diversos desses tópicos que eu falei aqui da Arena MRV. Merecida toda a homenagem. Sim, o Rony e o Hulk estavam ali disputando essa vaga e agora com o Scarpa e talvez no futuro com o Dudu, com o Bernard, porque esse é o modo Sampaoli. Eu comparo sempre o Rony com um jogador que é o Márcio Araújo, contestado por onde passou pelos times e sempre titular. Apesar de apanhar bastante, eu falo que era a última peça que faltava para a gente recuperar no modo Sampaoli ali. No Noite Galo a gente citava, a próxima mágica do Sampaoli tem que ser com o Rony.
e pego de exemplo o próprio Daverson no ano passado. Muita gente falava que é grosso, que talvez não fosse para o time do Galo, que era só para compor elenco, e contra River Plate, contra Fluminense, foi extremamente decisivo. Ele pode ter errado em algum momento da temporada, a relação pode ter sido desgastada, mas recuperá-lo é extremamente importante para a final, porque o Sampaoli entende que ele participa dessa pressão pós-perda, que ele agrega com velocidade, que ele agrega com combate também, e eu tenho certeza que o Rony será extremamente importante, seja saindo do banco de reservas ou entrando como titular. Nesse momento, é hora de dar força para todo o elenco, contando que eles voltarão com a taça aqui da Copa Sul-Americana. O Mário Henrique Caixa. E a gente vai usar um trechinho aqui das palavras dele no Bochechando, né? Falando principalmente sobre Jorge Sampaoli à frente do Galo. Sampaoli voltou melhor do que ele era. Principalmente do trato. Hoje me parece que ele é um cara mais alegre, um cara que está mais leve, um cara que esses dias até o Rezende me mostrou um vídeo dele no bobinho, ele dando risada com os caras, ele está tentando falar um português melhor. Eu acho que ele evoluiu da primeira passagem dele do Atlético, ele andou rodando o time aí, não ganhou nada, quase que não vem para cá por causa do comportamento dele, né? E até o Alonso falou, pô, a gente não quer ninguém para cumprimentar, não, a gente quer e tal, que acabou ajudando. Fala ali, acabou puxando a torcida, né? Acabou puxando a torcida. E eu acho que o Sampaoli também voltou melhor. E essa leveza que ele está trazendo agora, acho que está fazendo bem para o time. E para ele também. Né? Porque ficar naquela tensão que ele ficava, ainda fica na beirada do campo, mas eu estou achando ele mais leve. O time seguramente melhorou, né? Depois do Cuca, o time joga mais. Gosto do Cuca, mas o Sampaoli, o time melhorou, o time marca mais ali aquela saída de bola, tem um pouco mais de velocidade para sair para o jogo. Ô Lauro, a gente tem alguns nomes aí que nunca calçaram chuteira, né? Como o Dudu Galo Doido, o Mário Caixa, mas que o torcedor tem um carinho enorme. Então dessa vez eu falo sobre o time aqui no dia a dia, mas falar sobre o Mário agora, que é esse cara que consegue passar o sentimento, seja na hora da raiva, até de falar alguma coisa assim que depois você fala, nossa senhora, errei sobre tal coisa, mas passar o sentimento do atleticano, ali a gente sente isso, essa vibração. E Caixa, torço demais para você narrar o gol do título do Galo na final da Copa Sul-Americana. Jorge Sampaoli. Y ver cuál es el mejor equipo que podemos poner con Bragantino en una cancha muy difícil. Así que tomaremos la decisión. Yo pienso que el mejor entrenamiento que podemos tener hacia una final es compitiendo. Entonces, si no hay ningún problema físico o ningún problema de alguna posibilidad de desgaste de algum jogador, pondremos lo mejor. A gente está vendo imagens do Atlético treinando então, mas a gente já pode mudar daqui a pouco, porque o Faelzinho está chegando com a escalação do Atlético para esse último jogo antes da decisão da Copa Sul-Americana, Fael. O Sampaoli vem há algum tempo já equilibrando essa minutagem, e quando você fala sobre desgaste, não é apenas sobre o último jogo disputado pelo clube. A gente está falando sobre um cara que está jogando desde fevereiro, março, sem parar, e que chega no fim da temporada realmente com esse desgaste acumulado. Tem jogadores com 50, 60 jogos na temporada. Aqui a gente faz um esboço, a defesa tem poucas opções, Romão e Alonso fora, Alan Franco também servindo sua respectiva seleção. Por isso ele pode colocar aqui o Caio, aqui ele pode colocar o Natanael, mas eu duvido muito, já que ele vai fazer uma trinca, ele deve continuar com o Saravia, que também ficou um bom tempo da temporada tratando lesão, pode dar mais ritmo também para o Alexander, mas se ele quiser ele pode colocar o Igor Gomes. E por que eu tirei o Igor Gomes? Porque ele completou o jogo contra o Sport e contra o Fortaleza também. Por isso tirei o Dudu e o Hulk do time. Para equilibrar essa minutagem, eu preciso passar o marca-texto e reforçar isso aqui, porque não é apenas sobre o jogo do Galo e Fortaleza, é sobre uma temporada inteira.